Hoje, então, teremos conosco aqui a Thaís Leonardi. Ela é jornalista, especialista em comunicação e oratória, trabalhou durante 11 anos como repórter e apresentadora e emissora de TV e rádio com alcance nacional. Desde 2012, ministra palestras, treinamentos em compra e mentoria sobre comunicação e oratória. E hoje é um dia, Thaís, que eu falei já para você que eu estava bem apreensiva. Eu falei, poxa, eu vou conversar com a Thaís, que é justamente de comunicação. Então a gente ficou um pouco apreensiva, mas enfim, né? Vamos lá, vamos trocar um pouco de ideias aqui. Conta um pouquinho sobre você, Thaís. Muito bem, Fábio. Mais uma vez, obrigada aí pela apresentação, pelo convite. Bom, então aqui vamos direcionar um pouquinho para a área de profissionais liberais, né? Então, vimos aqui, eu vi já que tem um arquiteto, mas enfim, a minha formação é odontologia, então eu estou procurando a direcionar bastante esses conteúdos para dentista, tá, Thaís? E aí, queria conversar então um pouquinho com vocês, perguntar então o que a sua comunicação diz sobre você, né? Então, sobre isso nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje. Thaís, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, como que a nossa formação, né, eu em específico, como estava falando, sou profissional liberal, nós temos isso como uma novidade, né? Porque a gente sai da faculdade com uma formação completamente técnica. Então, quando a gente entra na parte de gestão, comunicação com o paciente, com a equipe, é tudo muito novo. E aí eu gostaria de contar aqui com a sua ajuda para a gente falar um pouquinho sobre isso hoje. Muito bem, Fábio. Então, olha só. O primeiro passo, se a gente quiser ter uma comunicação mais eficiente com as pessoas que estão à nossa volta, inclusive com o nosso cliente, é começar a tomar consciência sobre a imagem, a sensação que eu provoco no outro quando eu me comunico com ele, quando eu me relaciono com ele, né? Então, esse é o primeiro passo para uma comunicação mais assertiva e mais eficiente. Porque se a gente parar para analisar, tudo em nós comunica o tempo todo. Não só aquelas palavras que nós escolhemos na hora de nos relacionarmos com alguém, mas a nossa expressão corporal, a nossa expressão facial, os nossos gestos, o nosso tom de voz, tudo isso vão transmitir uma mensagem. E essa mensagem vai tocar o nosso público de uma determinada maneira, que nem sempre pode ser positiva. Muitas vezes, por exemplo, a gente só está com um pouco de pressa ou tem um ritmo mais acelerado, e quando eu vou conversar com aquelas pessoas que estão à minha volta, eu tenho uma comunicação mais direta, mais objetiva, e falo como se eu estivesse dando uma ordem. Na minha cabeça, tá tudo certo. Eu só estou sendo assertivo, direto e objetivo. Mas aquela pessoa que está recebendo a minha comunicação pode sentir algo diferente. Pode me achar, por exemplo, grosseiro, apressado, pouco interessado no que ela tem a dizer. Então, tomar consciência sobre a nossa comunicação, tomar consciência sobre a impressão que eu provoco no outro através da minha comunicação, é o primeiro passo para que você possa ser mais assertivo e possa ser mais eficiente. E você comentou algo que é muito relevante, que é, na faculdade, muitos profissionais são ensinados, orientados sobre questões técnicas e não sobre habilidades comportamentais. Mas todos nós que estamos no mercado, além de sermos especialistas nas nossas áreas, também somos vendedores do nosso negócio. E em uma determinada clínica odontológica que eu atendi, aconteceu algo bem interessante. Porque eu comecei o treinamento perguntando para eles quem ali naquela sala, eram todos dentistas, trabalhava com vendas, que levantasse a mão. E ninguém levantou a mão. Então, você veja, um segundo passo para que a gente possa ter uma comunicação mais assertiva e influente é tomar consciência de que sim, além de ser um profissional da área da saúde, além de ser um dentista, você também é um vendedor, é um promotor do seu trabalho. E isso é muito importante para que você não perca oportunidades e para que você possa falar sobre o seu trabalho de uma maneira muito mais eficiente. Então, Thaís, uma coisa sobre mim, né, que muitas pessoas não sabem, né? Mas desde muito criança, eu não digo trabalhar como vendedora, mas eu já vendia. Então, desde, enfim, semijoia, bombom, essas coisas na escola, faculdade, até para ajudar. E isso, para mim, sempre foi incorporado.
E eu realmente vejo essa dificuldade com os profissionais liberais, cirurgião dentista em específico, que não entendem a importância de vender, porque não enxergam o paciente como um cliente. E hoje, assim, todo mundo tem que vender. Nós, no nosso caso, nós temos que vender um tratamento. A gente tem que explicar para o paciente o que ele tem para fazer da melhor forma e conduzir ele para que ele entenda que, digamos assim, eu sou a melhor opção para ele, né? É uma venda, eu tenho que me vender. E muitas vezes a forma que está sendo comunicado isso não é adequado, o que acaba diminuindo as possibilidades aí de fechamento de orçamentos, que é a grande dor da maioria dos profissionais. Então, por isso, assim, que eu quis muito chamar você para a gente conversar sobre isso hoje, porque, assim, com certeza esses profissionais têm que ajustar essa comunicação também para a equipe, que seja para a recepcionista, que seja se é um cirurgião dentista que tem uma equipe maior, mas principalmente com o seu paciente. A forma adequada vai aumentar aí o índice de fechamento de orçamentos, consequentemente vai aumentar aí lucratividade, enfim, receitas, enfim. E como nós havíamos conversado, existem vários perfis comportamentais, tanto enfim, de pessoas, tanto dos profissionais quanto de paciente. Mais adequado a gente se ajustar, né, Thaís? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, Fábio, isso é uma coisa bem importante, é ter flexibilidade para ajustar a comunicação. Isso é fundamental também se nós quisermos aumentar nossa influência. Mas falando um pouquinho sobre essa questão de adaptar o seu perfil de comunicação. Então, vocês lembram que eu falei que o primeiro passo para a gente ser mais assertivo é ter consciência de qual é a imagem que a gente transmite com a nossa comunicação, qual é a sensação que a gente provoca no outro com a nossa comunicação. E muitas vezes essa sensação, essa impressão, ela vai vir do nosso perfil. Então, cada um de nós tem um determinado perfil comunicador. E não existe perfil certo ou errado. Existe perfil que melhor se adapta à situação que nós estamos vivendo. Então, você concorda comigo, por exemplo, que um dentista precisa ter um certo tipo de abordagem, um certo tipo de comunicação, que é diferente de uma pessoa que trabalha em uma área comercial? A abordagem de vendas é uma abordagem diferente. Não significa que vender o seu negócio seja fazer uma abordagem mais agressiva, mais ostensiva. Não é nada disso. É adaptar a comunicação àquele determinado cenário, àquele determinado contexto. Então, vamos lá. Falando de uma maneira bem simples, Fábio, basicamente existem dois perfis de comunicadores. São aqueles perfis que são mais racionais, mais lógicos, mais objetivos, práticos, sistemáticos. E um outro perfil que é um perfil mais emotivo, mais sensível. E isso se reflete pela nossa comunicação. Então, como é que a gente identifica uma pessoa que é mais racional? São aquelas pessoas que quando vão contar uma história, quando vão falar sobre alguma coisa, elas se atêm muito a dados, a estatísticas. São pessoas que normalmente se comunicam com muita clareza, com muita objetividade. As frases têm começo, meio e fim. São pessoas extremamente organizadas, inclusive em relação à sua fala. Então, são pessoas que sempre estão ali, tentando organizar, sistematizar e embasam a sua argumentação em dados, em estatísticas, em fatos. Já existe um outro perfil, que é um perfil sensitivo, que são pessoas que são mais emotivas. E como é que a gente percebe essas pessoas pela fala? São pessoas que gostam de contar e ouvir histórias. São pessoas que, quando se comunicam, falam bastante de si, das suas experiências pessoais ou de histórias de pessoas que elas conhecem. Sempre tem uma fala que é mais emotiva, que é mais sensível. E assim, são pessoas, então, que conseguem muitas vezes tocar o outro com mais facilidade. Tudo bem, sabendo então que as pessoas podem ter um perfil mais racional, um perfil mais emotivo, como é que a gente deve se comportar diante do nosso cliente? Primeira questão é treinar a nossa escuta. Porque treinando a nossa escuta, ouvindo o que o nosso cliente quer, sabendo o que ele precisa, nós vamos começar a identificar qual é o perfil comunicador desse cliente. Se ele é um cliente mais racional ou se ele é um cliente mais emotivo. Com isso, sabendo que ele é um cliente mais
racional, por exemplo, quando eu for apresentar a proposta, o planejamento aí do meu trabalho, eu preciso me ater a dados, a fatos, a atributos que ressaltem o valor daquele meu produto em relação à durabilidade, em relação a benefícios práticos. E assim eu vou conseguir criar uma conexão com esse cliente que vai ser uma conexão mais forte. Assim eu vou conseguir vender a minha ideia com mais facilidade. Já se esse cliente é um cliente sensitivo, aquele que gosta de contar, ouvir história, falar muito sobre si, o apelo vai ser outro. Eu não vou me ater se essa determinada resina que eu vou utilizar, por exemplo, ela tem uma durabilidade alta, ela é uma resina de extrema qualidade. Eu vou me ater a outros atributos. Eu vou falar sobre como vai ficar o sorriso dele, sobre como ele vai se sentir depois que se olhar no espelho com aquele trabalho feito, ou sobre como tirar aquela dor que ele está sentindo vai trazer mais bem-estar e qualidade de vida. Você percebe que os argumentos são diferentes? Sim, sim. Então, o primeiro passo é perceber a nossa comunicação, o impacto que ela tem sobre o outro. E o segundo passo é começar a observar o perfil das pessoas que estão à nossa volta. E esse é um exercício, gente, que você não precisa fazer só quando você está no seu consultório. Você pode começar a treinar no seu dia a dia. Como são as pessoas que estão à sua volta? Como é aí o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, seus amigos? Pense nas pessoas que se relacionam com você e comece a identificar se são pessoas que são mais racionais ou mais emotivas. E assim, quando você for conversar com elas, adapte o seu perfil, adapte o seu estilo de comunicação, porque certamente você conseguirá ter uma comunicação mais assertiva e eficiente. O que eu tenho de praxe, tanto nos atendimentos quanto profissionais que começam a trabalhar comigo, conversar muito, porque eu observo realmente essa dificuldade. Muitas vezes chega ali, entra, né, com o paciente no consultório e fala, então tá, oi, tudo bem? Faz tempo que você não vem no dentista? Já vai sentando a pessoa ali, né? Então deixa eu ver agora. Tá, você tem isso para fazer. E algo que eu sempre tenho, como praxe, explicar é o seguinte, falo assim, gente, entra com o paciente, cumprimenta, puxa qualquer assunto, oi, tudo bem? Como está sua família? Antes de começar, de fato, a falar da consulta, porque, infelizmente, no nosso caso, reflete dor. As pessoas nos procuram ou ela está com uma dor ou ela já tem um medo muito grande, né? E se a gente não quebrar isso já de cara na consulta, não vai ter nada de positivo, né? Quando eu sento ali o paciente, eu começo a perguntar, conversar com ele de coisas aleatórias, até entrar no assunto da consulta, para que ele me conte o que ele foi fazer lá. Porque se a gente parar para analisar, o paciente nos dá a avaliação dele. Claro que com a nossa formação, com a nossa habilidade técnica, nós vamos saber todos os procedimentos que ele tem para fazer, coisa que às vezes ele não imagina. Mas, normalmente, ele já vai falar, olha, doutor, eu vim aqui porque eu estou com um dente aqui incomodando, e aí eu gostaria também de fazer um clareamento. E, enfim, ele vai praticamente nos dar a ficha do que ele foi fazer lá. E aí, depois, com a nossa avaliação, nossa explicação, aí nós vamos falar das coisas que ele não sabia que ele tem, além do que ele nos procurou. E, claro, que eu imagino, assim, que seja isso que faz com que conseguimos conquistar a confiança dele, né? Mas a receitinha do bolo é basicamente isso. Assim, primeiro, deixa ele falar para até nós percebermos qual que é o perfil desse paciente. E você tocou num ponto bem importante, Fábio, que é como criar essa primeira conexão com o cliente. Existem alguns estudos bem recentes sobre a formação da primeira impressão e o impacto que a primeira impressão tem nas pessoas que estão à nossa volta. E muitas pessoas pensam que para a gente causar uma primeira boa impressão, para que nós sejamos autoridade naquilo que nós estamos falando, a gente precisa descambar, mostrar conhecimento técnico. A gente precisa ou falar do nosso currículo, da nossa experiência, ou então já de cara dar soluções ali que a pessoa está buscando. Mas na realidade, esses estudos mais recentes mostram que uma primeira boa impressão não é causada pelo nosso currículo técnico, pelas nossas habilidades técnicas, e sim pela nossa capacidade de desenvolvermos relações afetuosas, cordiais. Então, a cordialidade, o respeito, a simpatia são componentes fundamentais para você causar uma primeira boa impressão no seu paciente. Então, fazer uma abordagem, que é uma abordagem mais empática,
cumprimentando, pedindo como está a vida, fazendo essa conversa inicial antes de entrar direto no assunto, certamente vai te ajudar a conquistar a confiança daquela pessoa. E conquistando essa confiança, com certeza a comunicação vai fluir de uma maneira muito mais fácil e o trabalho vai fluir de uma maneira muito mais fácil. Então, esse é o primeiro ponto que você falou que eu acho que é muito assertivo. O segundo ponto é em relação a ouvir as demandas do nosso paciente. Por que que isso é importante? Porque, como você disse, o paciente vai dar as pistas do que é que está incomodando ele. Porque muitas vezes, com o nosso olhar de especialista, nós podemos enxergar várias coisas. E nós até devemos pontuar para o nosso paciente que existem ali várias oportunidades de melhoria. Mas nem sempre aquilo que nós estamos vendo é o que incomoda a pessoa que está do outro lado. Então, por exemplo, eu posso identificar que a pessoa precise fazer uma estética num determinado dente da frente. Mas para ela aquilo não está incomodando. O que está incomodando é que ela gostaria de ter um sorriso mais branco. Eu preciso sinalizar as duas coisas. Falar, olha, claro, o clareamento é indicado para você. E tem mais uma possibilidade de deixar o seu sorriso ainda mais bonito, que é fazendo essa estética e tudo mais. Mas sempre ouvir o que a pessoa tem a dizer. E começar argumentando por aquela situação que ela te traz. Porque assim você demonstra que você está realmente ouvindo o que a pessoa tem a te dizer. Em um momento que nós estamos vivendo de automatização tão grande das coisas à nossa volta, ter um atendimento humanizado é também um diferencial de mercado. Mas atendimento humanizado, só concluindo, o atendimento humanizado é claro que eu vou ter porque eu sou um humano fazendo um atendimento, mas não é assim, porque às vezes a gente entra no automático, liga o piloto automático e só vai, e vai num ritmo de máquina, perdendo essa conexão com o nosso cliente, que é o chamar pelo nome, que é prestar exatamente atenção naquilo que ele está dizendo para não ter que fazer ele repetir de novo aquela demanda para a gente, que é demonstrar interesse por ele e pelo que ele está nos trazendo naquele momento, mesmo que naquele momento aquele atendimento não gere lucro. Sim. Pode ser que ele não feche com você naquele momento, mas se você tiver proporcionado uma experiência excelente para ele, se você tiver sido cordial, atencioso e apresentado uma solução que seja adequada ao que ele busca, certamente ele vai te procurar quando ele for fazer aquele tipo de serviço. Tem duas situações, assim, até bem recentes, né? Tive um caso de uma senhora procurar por tratamento e ela teve problemas na vida pessoal dela, assim, né? Então, ela estava viúva há pouco tempo, teve problemas com filhos, enfim. E ela chegou, assim, a percepção era, ela queria falar. Então, ela falou assim, ó, agora eu passei minha vida em função da minha família, eu quero cuidar de mim. Aí ela começou a falar do sorriso, porque eu tenho que, eu não fico feliz sorrindo. Então, ela tinha vergonha de ir em festas de família e sorrir, sabe? Eu não queria sair de casa. Então, ela nos procurou, ela falou, então só aquela atenção de deixar ela falar tudo isso da família. Aí já sai, nossa, eu adorei aqui, mas é aquela percepção, aquele aconchego. E aí ela mesma foi nos contando tudo o que tinha para fazer, o que ela gostaria. E muitas vezes, quando a gente liga o piloto automático, vamos sentar aqui então, vamos ver o que você tem para fazer de procedimento, por exemplo. A gente só olha realmente o básico, que eu digo básico, aquilo assim que é uma restauração que caiu, uma cárie, enfim, alguma coisa assim, ou um dente torto, mas é o que você falou lá, às vezes a pessoa foi procurar o clareamento. E aí você ligou o seu piloto automático, você não deixou aquele paciente, aquele seu cliente falar, e você não se atentou a ofertar o que ele foi te procurar. E aí você termina uma consulta que ele não está satisfeito, não está realizado, digamos assim, você não encantou os olhos dele, e a possibilidade de você ter perdido o seu cliente é muito grande. Uma vez que deixasse falar, pronto, você já iria entender o que era o clareamento, vem o restante também. A gente tem que explicar tudo, o que tem, o porquê, os agravantes, o que pode ocorrer depois, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa vai falar assim, nem sei se eu tinha isso mesmo para fazer. Olha, tem, senão pode acontecer isso, aquilo, pode doer, se demorar mais, pode, sei lá, virar um canal, enfim, explicar todos os processos que pode vir depois ali. Mas, enfim, acaba que, digamos, tudo é a comunicação, né? A expressão, a forma com que vai passar isso. A nossa expressão facial é um componente muito importante da comunicação, porque normalmente nós não nos damos conta no dia a dia com que cara a gente está falando com as pessoas à nossa volta.
Então, tem algumas pessoas que têm uma expressão maior de seriedade naturalmente. Só que quando vão se comunicar, isso tem um peso na comunicação, que é um peso forte. Então, quando nós falamos de linguagem corporal, por exemplo, eu sempre gosto de frisar que não existe certo ou errado. Sabe, Fabiane, não existe assim, eu nunca posso tirar uma foto de braço cruzado para colocar no meu perfil profissional. Não é isso. É mais do que isso. Linguagem corporal é uma faixa e a gente tem que transitar dentro dessa faixa, ajustando toda a nossa fisiologia ao nosso objetivo de comunicação, a impressão que nós queremos causar na pessoa que está à nossa volta. Então, muito mais do que um braço cruzado qual é a minha expressão facial nesse momento? Qual é a intenção do tom de voz que eu estou utilizando? E isso tudo vai impactar o seu cliente, o seu paciente no dia a dia. Então, isso é muito importante. E você falou algo também que é muito legal de se reforçar, que é sobre ouvir essa demanda do paciente e depois você explicar o que mais poderia ser feito e as consequências se aquilo não for feito. Então, veja assim, são dois processos, esse processo de comunicação assertiva. Primeiro, ouvir as necessidades do teu cliente. Ouvir com atenção, querendo realmente entender o que ele está dizendo, se importando com aquilo que ele está dizendo. O segundo passo vem a argumentação. E você é o especialista na sua área. Você é o detentor do conhecimento. Por mais que hoje em dia exista o Dr. Google e a gente vai lá enquanto paciente, coloca alguns sintomas e ele dá um suposto diagnóstico, você é o especialista, você estudou para isso. Então, por mais que o paciente chegue até você e diga assim, olha, eu quero fazer um clareamento, se você percebe que ali existe, tem cárie, tem tártaro para remover, tem um tratamento de canal para fazer, você precisa orientá-lo que antes do clareamento é importante que ele faça esses outros procedimentos, porque se ele não fizer, pode acontecer X, Y, Z. Para você pode parecer óbvio, mas para o cliente não é. Sim. Não é óbvio, porque não é a área de expertise dele. Não é onde ele domina o assunto. Então, uma das formas mais eficientes de você argumentar com esse seu paciente é você explicar a consequência daquilo que ele não fizer. Ou quais são os benefícios que ele terá daquilo que ele vai fazer, né? E principalmente tentar ajustar o tipo de orçamento também à necessidade e à realidade do cliente. Porque eu sei, por exemplo, dentro da área da comunicação, que existem alguns processos que são mais eficientes. Por exemplo, alguém me procura com medo de falar em público. Tem dificuldade em fazer apresentações e tudo mais. E eu falo assim, olha, eu tenho um produto que é uma mentoria de comunicação. São 5 encontros. Esse é o processo do começo ao fim, mentoria de oratória. Mas Thaís, é que eu tô com um pouco de urgência, eu não vou conseguir fazer a tempo. Eu consigo fazer 2 encontros. Eu consigo já melhorar? Consegue. Você não vai conseguir, quem sabe, desenvolver todas as habilidades que você desenvolveria em 5, mas você já consegue avançar. O que eu quero dizer com isso? Se o paciente chega no teu consultório e quer melhorar a estética do sorriso, e você oferece para ele o tratamento o melhor tratamento que existe, digamos que é fazer lente de contato, colocar porcelana em tudo e corrigir o sorriso. Só que esse tratamento vai custar 30 mil reais. E o cliente não tem 30 mil, mas ele tem 10. Então, o que você pode fazer com 10, que vai deixar o sorriso dele mais bonito, mais harmônico, que ele vai ficar feliz e satisfeito, você sabendo que teria uma coisa superior a oferecer, mas que ele já vai ficar feliz com aquilo. Então, isso também é uma questão importante. É você adaptar o teu orçamento e aquilo que você quer fazer à realidade e condição que o cliente tem. Nós sabemos que muitas vezes a gente não tem condições para comprar o melhor carro que existe, mas a gente quer o melhor custo-benefício em cima do dinheiro que a gente tem. Então, isso também é um outro ponto importante. É extremamente importante isso, Thaís. É bem legal que você falou sobre isso, porque, enfim, diversas vezes já me deparei com situações dessas, lidando com vários profissionais, trabalhando junto, e é algo que eu sempre também falo, né? Eu falo assim, gente, nós precisamos deixar o paciente feliz. Ele tem que estar satisfeito. Claro, a gente tem que pensar na reabilitação, no que nós temos que entregar, mas dentro das possibilidades dele. Se ele chegou lá no consultório, porque o sonho dele é colocar um protocolo, né? Que é o quê? Uma das arcadas ali, implante total. De repente ele se depara ali, poxa, vai custar 15 mil, mas olha, eu não tenho 15, mas eu gostaria, poxa, é a vida dele, é o sorriso dele, é o que ele tem para conseguir comunicar, para conseguir mastigar. Ok, vamos ver então aqui uma prótese. Se ele já foi atrás de um protocolo, ele não vai querer aquela prótese, a versão mais simples, provisória. Então,
ele vai querer, às vezes, uma prótese, digamos assim, mais requintada. E então, por isso que é importante nós ouvirmos e trazer isso para a realidade dele financeira, e isso que vai deixar ele mais confiante em você também, né? Poxa, ela entendeu minha necessidade, porque, olha, eu fui lá em outro lugar, o dentista não me ouviu, ele queria, de qualquer forma, falou que eu tinha que fazer implante, e eu não tenho 15 mil para pagar. Mas, olha, eu vim aqui, você me ofereceu isso, você me explicou o tempo, por exemplo, o tempo de duração. Olha, porque essa prótese vai durar, um exemplo, 5 anos. E se você fizesse a outra que era mais barata, ia durar 1, porque é uma mais provisória. De repente, você se organiza e consegue fazer um implante daqui X tempo, então esses 5 anos vai ser suficiente para você se organizar. Enfim, para que ele consiga se organizar financeiramente, para então chegar lá no sonho do protocolo, ou que ele fique satisfeito de uma forma que ele vai sentir assim, olha, eu tô sorrindo, estou me sentindo seguro, tá bonito, tá de acordo com o que eu esperava. Então, é a importância aí da gente falar tanto da venda, de ouvir, da comunicação. E nesse período que nós estamos agora, digamos, tem que reduzir ao máximo o contato físico. Por que eu falo isso? Porque quando eu ia chamar um paciente na recepção, de praxe, algo que eu tinha como protocolo que hoje já não dá mais, era sempre deixar a máscara na sala, eu ir com ele para ele enxergar o meu rosto, porque eles não nos conhecem, se encontra na rua ou na recepção sem a máscara, não nos conhecem. Então, fazia questão, eu sempre passava isso para a equipe, olha, vai para que o paciente te veja, recepcione com um sorriso, pegue na mão, olha, bom dia, que são coisas que hoje, né, a gente já não pode fazer, né, pelo menos por enquanto. Para que ele te veja, para que tenha aquele olhar, né, olho no olho mesmo, para você ter um sorriso e para já quebrar aquele gelo e aquele medo, que é o que todo mundo tem ao ir ao dentista. Aí o protocolo era a hora que chega na sala, começa a conversar com o paciente, a hora que de fato for fazer os exames, coloque a máscara, esteja todo aparelhado, né, de acordo. Enfim, a gente tem que mudar um pouquinho os protocolos aí agora. Então, por conta dessas alterações de protocolo, a gente tem que se apegar a outras questões. Então, cada vez mais conversar melhor, cada vez mais se expressar melhor, cuidar com a afeição, porque agora a gente tem que sorrir com os olhos. E aí, agora, mais do que nunca, a questão da comunicação faz muito mais diferença. E eu acho que não existe nada mais frustrante para a gente, enquanto ser humano. Você está com um problema, você está com uma dor, por exemplo, um filho seu está com uma doença, e você vai a um médico, ou um dentista, qualquer profissional da área da saúde. O profissional da área da saúde a gente procura, como você disse, porque a gente tem uma necessidade, normalmente ali, porque a gente está com um problema. E não existe nada mais frustrante do que você se deparar com um profissional que mal olha nos seus olhos enquanto você está falando. Então, por exemplo, digamos que eu vá receber você no meu consultório, e aí você vai falando, eu vou tomando nota, e vou, e o que mais? Tá. Não, tudo bem, então, senta ali na cadeira que a gente vai começar o atendimento. Gente, por mais bem intencionado que esse profissional esteja, por melhor que seja o currículo dele, quando ele tem uma atitude assim, ele demonstra total desinteresse pela pessoa que está à frente dele. E o nosso cliente é o nosso maior patrimônio. Toda empresa só existe em função do seu cliente. Se a gente não tiver cliente, não tem por que existir uma empresa. Então, às vezes, as pessoas se preocupam tanto em buscar cursos, formações, especializações, e sim, isso é importante. Você precisa ser muito bom naquilo que você faz. Mas tão importante quanto isso é você tratar os seus clientes com devido valor. Porque senão a gente vai estar ali pisando em cima do nosso maior patrimônio, que é essa pessoa que está ali, que dedicou uma parte do seu tempo para ir buscar ajuda conosco. Procure primeiro aprender a lidar com o seu cliente, lidar com o seu paciente, para posteriormente, então assim, para você conseguir explicar que seja de todas as áreas, que você seja um clínico geral, mas que faça isso com destreza, que explique, que converse, enfim. E depois sim, vai lá procurar então aquela especialidade do seu sonho, para que você fale, não, então eu quero fazer só esse tipo de tratamento, seja só as lentes de contato, seja só reabilitação. Porque daí você vai ter, então, entendido um pouco melhor como fazer uma venda, como tratar melhor seu paciente, como fazer esse atendimento. Agora, nós nos deparamos muito com esse tipo de situação, né? As pessoas, elas vão lá, fazem uma série de cursos, não, nossa, eu sei bastante disso aqui, eu sou, digamos, na especialidade de prótese, né? Eu faço isso aqui muito bem,
mas esquece de todos esses outros cuidados, que tem de, na minha opinião, é mais importante mesmo, para a gente poder ouvir, para a gente poder falar com o paciente. E outra questão, esse ambiente harmônico da comunicação, ele vale também se tiver mais alguém dentro da sala com você. Então, se você tem ali um auxiliar e você percebe que o auxiliar cometeu um erro, e esse erro, é claro que vai prejudicar você, porque ou ele esqueceu de pegar um determinado produto ou um determinado instrumental. Não adianta você tratar o cliente com toda a sensibilidade e empatia se você vira para esse teu auxiliar e você fala com ele de uma forma ríspida. Essa nossa marca pessoal, essa identidade de comunicação, ela precisa ser coerente. Então, da mesma forma, com o mesmo carinho que você trata esse teu paciente, você precisa tratar as pessoas que estão à sua volta, né, com essa mesma empatia. É claro que daí depois que o paciente tiver saído ali da cadeira, você vai chamar essa pessoa e vai dizer assim, olha, essa semana é a terceira vez que você esquece isso aqui. E isso é muito ruim para mim, porque me atrapalha durante o procedimento. A gente tem um determinado tempo para fazer isso e isso me atrapalha. Eu gostaria que você ficasse mais atento. Só que esse é o tipo de conversa que a gente não tem na frente do paciente. Sim. Porque demonstra uma tensão ali no ambiente. E aí aquela pessoa que está sentada na cadeira pensa assim, nossa, agora ela ficou nervosa. Então, como será que ela vai continuar esse tratamento que ela está fazendo em mim? Você entende? Se o cara já tem medo de dentista, ele já vai ficar mais atento ainda a essas coisas que estão acontecendo. Então, ter essa coerência na comunicação é algo muito importante também. O e um outro ponto que eu... né? Tá ali atento o telefone do lado ali do paciente, né? No balcão da recepção, pensa. Isso. Então, assim, e um outro ponto importante. Quando for falar com o paciente, tenha consciência que você está falando com um paciente, você não está falando com um colega. Ou seja, talvez um paciente não saiba determinados termos da odontologia que você domina. E ser assertivo na comunicação é ter a habilidade de traduzir temas complexos de uma forma simples, que a pessoa te entenda. E isso é muito importante, principalmente também na hora de gravar vídeos para a internet. Se você quer gravar um vídeo para a internet, você quer falar com o seu cliente, você está gravando um vídeo para o seu cliente, e esse é o objetivo, é falar com o seu cliente, e você adota um tom professoral, você utiliza termos que são de difícil compreensão, você não vai gerar conexão. A pessoa não vai parar para te assistir, simplesmente porque ela não entende aquilo que você está dizendo. Então, a flexibilidade, a mesma flexibilidade que nós precisamos ter para ajustar o conteúdo da nossa fala ao perfil do nosso cliente, nós também precisamos ter para ajustar o vocabulário. Você utilizar termos simples não significa que você seja simplista, simplório, ignorante. Não. Significa que você é uma pessoa que se compromete em ter um discurso que o outro compreenda. Então, esse é um ponto também muito importante na nossa fala e eu percebo que é um erro muito frequente em profissionais da área da saúde e da área do direito, que tem normalmente um vocabulário próprio e que quando vão para o público gravar um vídeo, fazer uma palestra ou mesmo falar com seu cliente ali frente a frente, tem dificuldade muitas vezes em tangibilizar o assunto, em tornar aquele assunto que é algo complexo, algo simples para a pessoa que está ali te vendo. Porque, né, igual nós estávamos falando ali sobre implantes, por exemplo, né? A pessoa vai chegar muitas vezes e falar assim, eu queria implantar meus dentes. Ela não vai saber o que é um protocolo. Que nós falamos aqui, é o que eu falei, você vai saber alguns termos aí, né? O que é o protocolo? Então, é importante, na hora de explicar, de fazer essa avaliação, enfim, que anote tudo, que sente na frente do paciente para explicar item a item. O que é um tratamento de canal, o que é um protocolo, o que é uma prótese fixa. Eles não sabem disso. Quem sabe somos nós, profissionais da área de saúde. Olha, então tá, vamos lá. O que é uma prótese fixa? Você precisa fazer isso aqui nesse dente, porque funciona assim, assim. Esse é o termo, porque assim, as pessoas aí lá, minha mãe, por exemplo, vai falar, uma jaqueta, né? Coisa que hoje já nem se fala, mas são pacientes, coisas que nós vamos nos deparar com paciente que entra no nosso consultório. Então, nós temos que entender esses termos e explicar o que é, para a gente entender o que ele quer e explicar o que de fato é aquele tratamento. Então, simplificar mesmo. Falar num termo que o paciente entenda, num termo que ele fala. E ali a gente vai criar essa proximidade com ele, né?
A gente fala muito sobre a importância de criar rapport com o nosso cliente, com o nosso paciente. O que é o rapport? É você criar uma sensação de que vocês já se conhecem. O rapport, ele é algo orgânico, ele é algo que está presente em todos nós, né? Então, todos nós entramos em rapport de forma automática com as pessoas que estão ali à nossa volta. Mas é muito fácil a gente entrar em rapport com quem a gente conhece, com quem a gente convive. Então, quando nós nos deparamos com uma pessoa que a gente nunca viu antes, a gente utiliza algumas estratégias para fazer de conta que essa pessoa já é nossa conhecida. O olhar nos olhos, o sorrir, são formas de criar essa conexão. O observar como é que essa pessoa se gesticula, se é uma pessoa que utiliza muitos gestos ou se é uma pessoa mais contida, que não vai utilizar tantos gestos assim, e você modular a sua comunicação verbal e não verbal para que você possa criar essa conexão com a pessoa que está ali à sua frente. E uma das formas muito profundas de se criar rapport é o rapport através da escolha das palavras. Então, se chega um cliente até mim, um paciente, diz assim, olha que eu tô com um problema na presa, doutor. Uhum. Tem algumas pessoas que falam assim, tô com problema na presa, já fiz uma chapa e vi que eu tô com problema na presa. Então, se é assim que a pessoa fala, você sabe que esse não é o termo correto. Mas se é assim que ela entende, por que não ajustar a sua fala, ajustar a sua comunicação à verdade dessa pessoa? Assim ela vai se sentir muito mais incluída naquela conversa. Porque nós sabemos que tem algumas profissões que já criam um certo distanciamento com as pessoas. E as profissões da área da saúde, o jaleco, né, eles já causam distanciamento. São profissões que são muito bem vistas pela sociedade. Então, quando você consegue sair desse lugar aqui e chegar mais perto do teu paciente, do teu cliente, você tem muito mais possibilidade de criar essa conexão com ele. E assim você vai conseguir estabelecer uma conversa que seja muito mais produtiva e aumentar muito mais as suas chances de fechar um negócio com ele. Sim. Do que se você adotar aquele tom de distanciamento, de professor de Deus, de dono da verdade, que muitas vezes você acha que você está fazendo a coisa certa, porque você está orientando a pessoa sobre o jeito certo de falar. E não é isso, gente. Venda não é sobre quem tem mais razão. Venda é o que você pode fazer para ajudar, para lidar com a dor daquela pessoa e para tornar essa experiência inesquecível. Então, o que você pode fazer para isso? Tendo isso como foco, muda completamente a forma que você vai abordar esse teu cliente, esse teu paciente. Thaís, adorei aqui a nossa conversa. Eu queria frisar bastante aqui para as pessoas da área, que seja a área médica, a área odontológica, enfim, quem nos acompanhou e que eu vi que passaram várias pessoas aí ao longo da nossa live, para que tenham essa percepção que nós vendemos. Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, que chato, que ruim esse termo. Não, mas é isso mesmo, nós temos que vender, né? Nós temos que vender um tratamento, nós temos que vender, estamos num momento de experiência, nós temos que vender essa boa experiência para o nosso paciente, porque, enfim, nós trabalhamos para isso, trabalhamos com amor, não é porque, poxa, eu escolhi a profissão porque eu amo essa profissão, que eu não vou vender. Então, faz parte. E temos que entender isso, colocar isso mesmo no nosso dia a dia, incorporar. Muito interessante ler sobre vendas, sair um pouquinho só da área técnica, mas entender um pouco mais de pessoas. Então, acredito que esse é o nosso papel aqui. Com isso, nós vamos criar uma proximidade do nosso paciente, uma proximidade da nossa equipe. E, enfim, com certeza, vamos colher excelentes frutos. Quero agradecer aqui por ter disponibilizado seu tempinho comigo, com nós todos aqui, as pessoas que passaram aqui conosco. Legal, Fábio. Olha, muito obrigada. É sempre um prazer conversar com você. Também aprendo muito contigo. E, assim, para fazer um fechamento, um grande resumo do que eu acho que as pessoas poderiam levar em relação à sua comunicação primeiro, tenha consciência sobre qual é o impacto que você causa no outro com a sua comunicação. E para isso, comece a ouvir e pedir feedback daquelas pessoas que você convive e confia. Pergunte para elas, o que você acha da forma como eu me comunico? Se você puder falar sobre alguns adjetivos para a minha comunicação, que adjetivos seriam esses? Será que eu pareço ser autoritário, flexível, ágil, dinâmico, moderno? Quais são os atributos da minha comunicação? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, começar a observar o perfil das pessoas à sua volta. Como elas se comunicam? São pessoas mais racionais? São pessoas mais emotivas?
porque assim você vai conseguir ter a flexibilidade para ir ajustando a sua comunicação aos poucos, para ir tendo essa comunicação, esse tipo de argumentação mais adequado ao perfil de cada pessoa que está à sua volta. E assim você com certeza vai melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Terceira dica, utilize palavras simples, palavras de acordo com o vocabulário daquela pessoa que está à sua frente. Claro que você pode atender eventualmente um dentista, e aí sim você vai utilizar um outro linguajar. O linguajar é muito mais técnico, Sim. mas via de regra, você precisa traduzir esse assunto complexo para um assunto muito simples. E outra, mudar o mindset. O melhor vendedor do seu negócio é você, porque você faz isso por paixão. Você ama o que você faz. E quando a gente ama o que a gente faz, é muito mais fácil e natural a gente falar bem do nosso negócio e encontrar argumentos que sejam relevantes, explicar para o nosso paciente tudo o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, quais os benefícios ele vai ter se fizer aquilo. Isso tudo são argumentos de venda. Não é vender, não é necessariamente ficar panfletando ou empurrando o serviço para o seu cliente. Não, é utilizar argumentos de valor para que essa pessoa realmente compreenda que ela precisa fazer aquilo, porque você é o especialista na área. Então, ouça, identifique o que o cliente quer, busque novas oportunidades. Se ele quer somente uma coisinha, faça um overview ali de tudo que ele precisa e aponte isso para ele, porque muitas vezes ele não tem esse conhecimento. E você é o especialista, você vai poder dar esse melhor encaminhamento para esse teu cliente, para esse teu paciente. Então, essas são as dicas de hoje. Muito obrigada pela oportunidade, Obrigada, Fabiana. Thaís. Muito obrigada de novo. Gente, muito obrigada por ter acompanhado aqui e até mais.